No programa de hoje, a gente fala sobre comida, sobre feminismo, são essas coisinhas gostosinhas que a gente adora, não é mesmo, meninas? Curta, comenta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, acione o sininho. E com a gente hoje, Mônica Gá. Então, super obrigada por estar aqui, tô super feliz de poder estar aqui com você. Já era bem-vinda. fã do programa, fã de todo mundo do programa. Então, na verdade, eu me formei em arquitetura em 2008 em Portugal, né? Eu sou portuguesa. Aí, no final do curso de arquitetura, eu estava bem desolada, porque eu não via muito propósito na relação da arquitetura com as pessoas e com os territórios, principalmente num contexto europeu, né? Aí eu decidi fazer o meu mestrado e eu não sabia para onde me virar no meu mestrado. Então, quando você já está como padrão da arquitetura, o que é que você pode fazer dentro daquilo que faça algum significado. E na altura eu recebi um flyerzinho que falava, vai fazer mestrado na Dinamarca. E eu peguei e fui fazer mestrado na Dinamarca em planejamento e gestão urbana. Porque eu queria trabalhar com cenários de recuperação pós-desastres naturais. Então, por isso que eu entrei no mestrado do urbanismo. Fiquei estudando como é que a ONU interviu em toda a recuperação do tsunami da Índia em 2004. Então, tentei levar o mestrado para uns caminhos em que fizesse mais sentido. Nesse processo todo, no final do meu primeiro ano do mestrado, eu vim fazer um estágio nas Nações Unidas no Rio de Janeiro, na ONU Habitat, que é o escritório dos assentamentos humanos para as Nações Unidas, para a América Latina e Caribe. Então, eu vim parar no Rio assim, com esse estágio que apareceu. Por acaso, o responsável do programa era dinamarquês, eu vinha da Dinamarca e ele topou pegar o meu currículo. E eu consegui chegar no Brasil. Vinha com visto de 5 meses para ficar, terminar e ia para a Dinamarca de volta, né? Fazer a minha dissertação e ia ficar pela Europa mesmo. Só que não, né? Depois que a gente chega aqui, tudo virou de ponta cabeça e os 5 meses já viraram 7 anos, 7 anos e meio que eu tô no Brasil, cheguei em 2011. E nesse processo eu fui entendendo que na verdade a minha pauta eu queria trabalhar para trazer mais significado para a minha vida e conseguir reverberar isso, né, com as pessoas que se rodeavam de mim, enfim. E ao mesmo tempo também conseguir trabalhar com o meio ambiente, com o planeta, com a regeneração dos ciclos e dos ecossistemas, e isso foi uma coisa que eu só vim conhecer no Brasil. Não temos mais florestas na Europa, né? Então quando eu cheguei aqui e vi a abundância desse país, eu não tenho o menor jeito de ir embora. Eu trabalhei com vários temas de sustentabilidade, comecei a trabalhar com mobilidade urbana sustentável, porque aí eu achava que mobilidade era o que ia mudar o mundo. Aí trabalhei com mobilidade. Talvez o mais conectado com a tua área. Com a minha área, né? Eu ia cada vez mais tentando entender o que é que podia transformar. Então eu fui pela pauta da mobilidade, eu trabalhei no Observatório Favelas, na Favela da Maré, trabalhei com o Rio Como Vamos, ajudando a construir indicadores para melhorar a qualidade de serviço de transporte público na cidade. Aí eu fui chamada para trabalhar no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, eu trabalhei com sustentabilidade corporativa. De lá eu entrei na Conservação Internacional, que é uma grande ONG ambientalista, e lá eu gerenciava a implementação dos 17 ODS. E aí que a coisa começou a se transformar. Que é uma pauta, né, Agenda Global da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Só que eu ficava lá das 9 às 5 trabalhando, e aí das 5 às 9, depois que eu saía, que eu achava que eu estava tendo todo o impacto. E eu começava a ver, nas relações que eu tinha com outras pessoas que trabalhavam na área do meio ambiente, o quanto que as pessoas durante o horário de trabalho queriam salvar o mundo, mas depois elas não entendiam que as escolhas delas diárias, depois delas saírem, tinham às vezes muito mais impacto. Então eu via uma série de incoerências que começavam a me incomodar. Eu sou vegetariana há 18 anos, tenho uma relação, depois a gente até pode explorar um pouquinho isso, mas a minha relação com a comida é muito profunda, muito íntima, já foi traumática, agora é muito potencializadora. E eu comecei a entender que talvez aquilo que eu tinha paixão de fazer era poder transformar a partir da comida, porque foi a partir da comida que eu comecei também a olhar para as coisas de uma forma diferente. E nessa história dos ODS, uma vez eu vi um vídeo em que falavam que a única coisa que implementava os 17 ODS era a comida. Ela era a única coisa capaz de ter impacto, né, em todos eles. E aí eu ia recebendo também uma série de relatórios, né? Porque eu tinha acesso a essas informações. Então eu acho que eu vim pela racionalidade, eu consegui entender que o meu coração sempre esteve certo. Porque eu comecei a ver que não tem nada que impacta mais na mudança climática, na emissão de gases de efeito estufa, consumo de água, nada, o uso do solo, exploração, desmatamento, todas as questões também de desigualdades, empoderamento de comunidades tradicionais, tem tudo a ver com comida, inclusive violência urbana, né? As pessoas que estão em muitas comunidades, elas saíram da sua terra
porque a gente tem um avanço gigante, não é, de uma visão totalmente feudalista, da monocultura, que expulsa essas pessoas do sertão, do cerrado, e elas acabam vindo para as cidades em situações muito difíceis e acabam por se colocarem no lugar onde elas têm acesso à habitação. Então, olhando para as questões dos desafios urbanos, desafios ambientais e desafios de relações entre as pessoas, junto com todas as questões com o meu próprio corpo, entendi que não tinha outra coisa que eu pudesse fazer da vida que não fosse trabalhar com comida. No passado, as pessoas tinham uma rocinha, bem ou mal, elas tiravam a sementinha ali e tal, plantavam, e aí conseguiam comer alguma coisa. Hoje em dia nem a semente germina mais, porque é aquela semente toda modificada, e aí a pessoa não consegue nem mais plantar para subsistência. Então, para onde caminhamos? Eu costumo dizer que o acesso ao alimento, o alimento ter de ser comprado, a pessoa não poder plantar a sua própria comida, é uma grande violação dos direitos humanos. Eu acho que assim, o alimento ser comprado, ponto. Já é uma grande violação dos direitos humanos. Todo mundo assim, como a comida... Que é uma coisa que é vital. É direito à vida. Se a gente tem direito à vida, como é que a gente tem que comprar? Você não pode comer. Exatamente. Isso pra mim já é surreal por si só, né? Sim. E aí você não poder plantar, vem tudo que a Lu falou e o que você fala também, assim, né? É tão básico que só da gente imaginar que isso não é direito absoluto e inegável, tipo, respirar. Tá tudo errado, né? Água e comida. Por isso que a relação com a comida ela é profundamente uma relação democrática. Então, se a gente está falando de acesso à comida, a gente está falando de acesso a um direito básico. E uma relação política, né? Assim, totalmente também, político. A fome e a miséria serem nos padrões que elas são hoje em dia, porque não existe fome por não ter alimento. Já se produz no mundo alimento suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas. O problema não é seca, é a cerca, né? Então, a questão grande a questão grande da falta de alimento é uma questão muito estratégica. Sim. Porque nós temos uma estrutura social, uma estrutura que tem de alimentar o sistema como ele está montado. Inclusive, o desperdício de alimentos é estratégico, porque você tem de ter desperdício para conseguir controlar o mercado de valor. Então, para você conseguir valorizar o tomate, você tem de desperdiçar tomate. Porque se tem muita abundância, baixa o preço. Então, um mercado que se baseia com especulação, ele não pode tolerar abundância. E a terra é abundante. Então a gente tem que começar a fazer o sentido inverso de não a tornar abundante, fazer acreditar a todo mundo que é escasso para a gente conseguir controlar os ideais de um sistema onde a gente está vivendo. E isso é muito preocupante quando eu chego no Brasil, e por isso que é tão apaixonante para mim trabalhar aqui, de começar a entender que o modelo de produção que a gente tem e de consumo que a gente tem quer copiar os modelos europeus com ferramentas americanas. Então a gente importa trator dos Estados Unidos para produzir pera portuguesa. E isso, do ponto de vista lógico, não faz sentido absolutamente nenhum, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista cultural. A gente chega no supermercado... Eu acho que saúde também, né? Se você não tudo. comer o alimento da terra que você está próximo, eu acho que é até uma maneira de se... Eu lembro das muitas vezes que eu tinha que mudar de país e às vezes de estação... a primeira coisa que você tem que fazer, até para quando eu voltava de férias, é comer tudo dali para você poder se ambientar e se acostumar de novo. Não é à toa. Então, assim, eu lembro de chegar no Brasil e comer arroz, feijão. Não é nem e não é nem por vontade ou saudade, é a necessidade do seu corpo de chegar. Porque se aquele aterrar, alimento... E se aterrar, né? Exatamente, o alimento do lugar, ele conta a história do lugar, ele fala sobre o clima do lugar. E o seu corpo precisa daquilo, ele é feito para... O corpo se adapta àquilo. Então, a primeira coisa que se faz quando você muda de país, assim, é coma a comida do lugar. Não é a comida da tua casa, mas a comida que aquele lugar dá naquela estação, né? E não tem a ver só com a questão da adaptação ao território, né? Tem um super filósofo que eu acho muito maravilhoso, que é o Bayo Akomolafe, e ele fala do conceito pós-ativismo, que eu acho que é um conceito muito interessante, que é quando a gente começa a olhar, não é o que vem depois do ativismo. Todas as estruturas frasais que a gente tem um sujeito, um verbo e um objeto. Então, eu me relaciono com o planeta de alguma forma. E o relacionar-se é um verbo. Só que quando a gente começa a entender que eu sou relação e o planeta é relação, e eu e ele somos a mesma coisa, todos nós passamos a ser verbo, e todos nós passamos a ser sujeito, e todos nós passamos a ser objeto. Então, de repente, eu começo a desestruturar a lógica e começo a entender que você e o planeta são exatamente a mesma coisa. E daí entra depois a nossa fala com a história do ecofeminismo. Então, essa história da gente ter de comer o alimento do local
ela faz absolutamente todo o sentido, porque os alimentos da estação, os alimentos sazonais, são a prova mais irrefutável de que a natureza quer que a gente viva em amor incondicional e prazer profundo. Ela me dá uma melancia no verão para eu poder me hidratar. Ela me dá uma laranja no outono para eu poder ter um armazém de vitamina C para eu não me resfriar no inverno. Os Então ela vai me tubérculos dar de inverno também. os tubérculos de inverno, inclusive os tubérculos são os alimentos que têm o tipo de alimento que geralmente tem que ser cozinhado. Por exemplo, o inhame cru não é muito bom de comer o inhame cru, batata crua não é muito bom de comer, então ela sempre tem que ter um processamento. E ela aparece exatamente no inverno, que é quando a gente precisa de comida quente. Sim. Então tudo tem a ver com o que o nosso corpo está precisando. E se a gente começa a observar os ciclos da natureza, começa a entender que não tem como desencaixar. E comer pera portuguesa no Brasil, numa época que não tem nada a ver com nada, só vai fazer mal para a nossa saúde e para a saúde da Terra. Imagina que você é o planeta. Se coloque no lugar do planeta. Ela está ali tentando colocar tudo que a gente precisa na época que a gente precisa. A gente vai lá, devasta com a floresta, as pessoas não sabem o que é um Precisa de muito mais cambucio, energia para produzir coisas Como que uma não vaca são. leiteira, como uma vaca de leiteira. É isso, é aquele animal que está ali sendo sugado até... Mas é você querer tirar suco de laranja da teta da vaca leiteira. Exatamente. Por cima, você está querendo tirar dela uma coisa Além que ela disso. nem nunca deu. Que é exatamente isso. Inclusive, ter uma produção de gado gigantesca no Brasil é completamente doido, porque vaca não é um animal brasileiro, ele é importado. Então, a base da economia brasileira é um conjunto de commodities e é um conjunto de valores importados, não é? Então, eu costumo falar muito que para a gente conseguir alimentar 8 bilhões de pessoas no planeta, ou 10, ou 20, ou 50 bilhões que venham, a gente tem que começar, em primeiro lugar, a descolonizar o sistema alimentar. Claro. A gente tem que começar a entender que tem que ser como sempre foi no Brasil. Nós temos uma tradição de 5 mil anos de uma produção sustentável. Que há 15 anos atrás que a gente está destruindo a terra, não é? 5 mil anos que ela foi preservada viva, né? Mas tem um porém, né, que justamente esse argumento de que não vai ter comida para todo mundo é que está embasando o discurso de quem acha que tem que sim trabalhar em cima da monocultura, da do uso de pecuária, do agrotóxico. agrotóxico, enfim. Então, isso é uma grande falácia, né, que na verdade, porque se a gente olhar, por exemplo, o caso do Brasil, de toda a terra agrada que tem no Brasil, cerca de 20% desse território é da agricultura familiar, representa 80% daquilo que o brasileiro consome na sua mesa. Em contrapartida, cerca de 20% daquilo que é consumido ocupa 80% do território que é da monocultura, né, que é da produção intensiva de alguns alimentos específicos. E o resto é exportado, e é exportado para fazer ração, para alimentar gado nos outros países, ou no caso do milho, por exemplo, não é, uma grande parte também vai para a indústria do ultraprocessamento, né, dos hiper-ultraprocessados. E isso até é uma história curiosa. Michael Pollan, ele tem um livro muito maravilhoso, que é o Dilema do Onívoro, e que ele conta essa história. Ele começa um capítulo sobre o milho, e ele fala que fizeram uns exames com umas amostragens de sangue de mexicanos, de pessoas do México, e americanos. E os mexicanos, eles tradicionalmente se autodenominam como os milhos andantes. Eles comem muito milho, né? Tem Muito muito milho na A dieta alimentação deles. tradicional deles é o milho. Agora, de crioulo. vários tipos de milho também. Vamos Acho que já dizer. tiveram 3 mil Exatamente. espécies de milho diferentes, né? Todas as cores possíveis. E aí eles fizeram, né, um exame nas amostras de sangue dos mexicanos e dos americanos e descobriram que o americano tem uma taxa muito mais elevada de milho no sangue do que o mexicano, que vem do ultraprocessado. Que é glicose de milho, que a Glicose, gente come é. em quase todos os... Maltodextrose vem de milho também. Todos os açúcares adicionantes no pão branco que a gente compra, naquele pão de forma, no Todos os nuggets, doces, no né? hambúrguer, Todas as- na Vai em batata, tudo, né? tudo. Seja no Somente doce, no sal, em todas Tudo. as comidas. Todas. Porque ela é um realçador de sabor também. Então, quando você coloca um pouquinho doce, às vezes a gente tem essa manha na cozinha, né? Coloca uma pitadinha de açúcar no molho de tomate, que baixa a acidez e aumenta o sabor. A indústria sabe disso muito bem. Então, a indústria sabe muito bem como nos tornar viciados nesses produtos ultraprocessados. Então, na verdade, essa produção massiva, de larga escala, de poucos alimentos, ela não vai chegar na nossa boca. Não é isso que alimenta o mundo. Inclusive, né, a gente tem no planeta 300 mil espécies comestíveis. Nós consumimos o planeta inteiro aproximadamente 200, que é 0,06% de tudo que é comestível no planeta. Só no Brasil já foram alimentados, os nossos povos antigos, os povos indígenas, eles se alimentavam de aproximadamente 10 mil tipos de plantas diferentes. Hoje em dia, os 4 principais cereais que são mais plantados, eles compõem cerca de 60% de todas as calorias consumidas no planeta. Então a gente não está produzindo mais comida, nós estamos comendo a mesma coisa em todos os lugares
E o grande problema da monotonia e da monocultura alimentar é que ela vem junto com uma monotonia e uma monocultura do pensamento e da história É isso que eu cultural. ia dizer, como isso se reflete também na nossa forma de... Nossa, imagina quantos desdobramentos isso dá, né? De saúde ou falta dela. Sim. Até da forma como a gente pensa, né? é. Gente, é isso. Se você gostou, curta, comenta, compartilhe. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho. Um grande beijo a todos vocês. Na semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau, hein?